hino primeiro. Senhores vereadores, vamos, como a primeira sessão do mês de novembro, vamos então ouvir o hino nacional e o hino de Poços de Caldas. Tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amor.
Verificação de quórum. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e peço a todos que, de pé, façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Senhor secretário, a leitura de um salmo bíblico. Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Em votação, a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, não. A ata encontra-se aprovada. Senhor secretário, expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Mensagens. 42. Encaminha projeto de lei que determina a desafetação diária de terreno de domínio público, autoriza sua alienação e dá outras providências. As comissões pertinentes. 43. Encaminha projeto de lei que revoga dispositivos da Lei 8.280, de 6 de julho de 2006, que cria o Parque Industrial Ponte Preta e dá outras providências. As comissões pertinentes. 44. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre estrutura organizacional do quadro de pessoal e plano de carreiras e salários dos empregados das empresas públicas DME Poços de Caldas Participações S.A., DME Distribuição S.A., DEMED e DME Energética S.A. Estabelece normas de enquadramento e dá outras providências. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal de Governo. 968. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Turismo referente aos meses de abril, maio e junho de 2016. As comissões pertinentes. 1007. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2016. As comissões pertinentes. 1028. Solicita a prorrogação de prazo à resposta do ofício 1094/2016, processar legislativo 74/2016, prestação de contas do Fundo Municipal de Defesa Ambiental, referente ao período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016. Em discussão? Em votação? Vereador Antônio Carlos está ausente. Requerimento aprovado por 11 votos. 1033. Em resposta ao requerimento 326, de autoria do vereador Valdir Sementili, contendo pedido de informações sobre a realização de exames através do SUS. Vista ao requerente. 1034. Em resposta ao requerimento 309, de autoria dos vereadores, contendo pedido de informações sobre a participação do município no programa de diabetes à luz da portaria 2583/2007. Vista aos requerentes. 1035. Em resposta ao requerimento 294, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre o tratamento de diabetes através do SUS.
Vista ao requerente. 1036, em resposta ao requerimento 823, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre o desmatamento em área próxima ao mirante da Serra de São Domingos. Vista ao requerente. 1037, em resposta ao requerimento 824, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre as vagas exclusivas para idosos na Zona Azul. Vista ao requerente. 1038, em resposta ao requerimento 803, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de implantação no sentido único da rua Dovílio Taccone. Estava na frente. Não, Zona Azul. Estava errado aqui. Vista ao requerente. 1038, em resposta ao requerimento 813, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de sentido único na rua Dovílio Taccone. Tá certo. Vista ao requerente. 1039, em resposta ao requerimento 868, de autoria do vereador Paulo Eustáquio, contendo pedido de informações sobre a regularidade de edificação na rua Zoane Dines Cobra. Tá bom. Vista ao requerente. 1040, em resposta ao requerimento 860, de autoria do vereador Marcos Sansão, contendo pedido de informações sobre a ocorrência de mortandade de peixes no Ribeirão de Caldas. Vista ao requerente. 1041, em resposta ao requerimento 851, de autoria do vereador Marcos Sansão, contendo pedido de informações sobre o tratamento de esgotos. Tudo bem, pastor. Vista ao requerente. 1042, em resposta ao requerimento 864, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre as melhorias efetuadas no córrego Vai e Volta. Onde é isso? Vista ao requerente. 1043. Em resposta ao requerimento 787, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre o controle do serviço de coleta de lixo do aterro sanitário. Vista requerente. Secretaria Municipal de Serviços Públicos, ofício 112/2016, presta esclarecimento sobre as respostas enviadas pela Secretaria aos requerimentos elaborados por esta Casa, em especial o requerimento 844/2016, de autoria do vereador Antônio Carlos. Vista ao requerente. Expediente dos vereadores, projeto de decreto legislativo, número 28, concede o título de cidadania pós-caldense ao senhor Mário Benedito Pereira, autoria vereador Flávio Faria. As comissões pertinentes. Moções, número 13, moção de aplauso aos trabalhadores da construção civil pelas comemorações alusivas ao seu dia, comemorado no último dia 26 de outubro, autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão? Em votação? Vereador Paulo Eustáquio, faça favor, vereador Paulo Tadeu. Vereador Marcos Tadeu, está aí? Está. Vereador professor Flávio. Requerimento aprovado por 11 votos. 14, moção de aplauso aos comerciários pela comemoração alusiva ao seu dia, celebrada em 30 de outubro último, autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão? Em votação? Requerimento aprovado por 11 votos. Requerimentos. 923. Votos de pesar pelo falecimento do senhor Alfredo Tassi, autoria do vereador Luiz Carlos. Posso assinar? Oficie-se. 929. Pedido de informações sobre as prestações de contas da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas no ano de 2015, autoria do vereador Paulo Tadeu. A leitura pedida da vereadora Maria José. Melhorando.
tendo em vista a informação de que não houve prestação de contas do ano de 2015, o que teria motivado o pedido de desligamento de 2 integrantes do Conselho Curador da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, o vereador signatário indaga, primeiro, como se dá a prestação de contas da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas? Segundo, qual é a composição do Conselho Fiscal da Fundação? Terceiro, quando houve a última reunião do Conselho Fiscal? Justifica-se o presente pedido a necessidade de esclarecer denúncias apresentadas neste plenário, segundo as quais a Fundação Jardim Botânico estaria sonegando prestação de contas ao Conselho Curador daquela instituição. Nestes termos, pede as per deferimento o vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia. Em discussão. Vereador Paulo Tadeu? Na verdade, nós tivemos aqui na terça passada uma preocupação levantada pela vereadora Maria José, referente à não prestação de contas do Jardim Botânico. Isso é referente ao Conselho Curador da Fundação. E durante o debate também apresentou-se uma situação contraditória de apresentação de contas aqui na Câmara, em cuja prestação de contas havia falta de documentação que havia sido apontado pela Casa. Eu queria, em primeiro lugar, esclarecer que o papel das assessorias da Casa é exatamente, numa prestação de contas, é identificar eventuais falhas nessa prestação para que essa questão seja corrigida, de modo a permitir uma análise de contas correta, equilibrada, porque nós entendemos que, eu compartilho essa ideia, de que prestação de contas não é um espaço em que a gente deva ter uma visão punitiva ou parcial de todo o processo. Então, eu entendo que é absolutamente natural que a instituição e que o poder, através de suas assessorias, apresente os documentos que estejam faltando numa prestação de contas. Por exemplo, para se ter uma ideia, há aqui uma correspondência, um ofício firmado por Vossa Excelência, que dá conta da prestação de contas do município referente ao ano de 2015. E de maneira muito correta, equilibrada, harmônica e independente, Vossa Excelência solicita a apresentação de nada mais, nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 conjuntos de documentos referentes a diferentes convênios, pregão, concorrência pública, dispensa e inexigibilidade. Então, não há nenhuma surpresa ou nenhuma situação inédita no fato da Fundação Jardim Botânico não ter apresentado a documentação que a legislação exige, e a Câmara está aqui exatamente para corrigir circunstâncias como essa. Mas o mais grave, senhora presidente, é que foi dito aqui que não houve, que 2 conselheiras se afastaram do Conselho, e até suas instituições se afastaram do Conselho Curador, porque a Fundação Jardim Botânico simplesmente sonegou prestação de contas. Acho que a expressão usada diante da não prestação de contas, optaram pela saída dessas instituições. Eu queria dizer que isso não é verdadeiro, eu queria recompor a verdade aqui. A prestação de contas estava pronta exatamente no prazo dela, em março de 2015. Ocorre que o Conselho Fiscal não se reuniu para dar parecer. E quem tem um pouquinho de noção do que é uma fundação, sabe que diretoria executiva, conselho curador e conselho fiscal são órgãos independentes de uma mesma estrutura. Não existe hierarquia da diretoria executiva da Fundação Jardim Botânico sobre o conselho curador ou sobre o conselho fiscal.
e nem do Conselho Curador sobre o Conselho Fiscal. Há uma hierarquia razoável do Conselho Curador sobre a diretoria executiva. Então, a não reunião do Conselho Fiscal não significou, de maneira nenhuma, que houvesse deliberadamente a ideia de não prestar contas. Até porque essas prestações de contas estão todas, e eu acredito que é obrigação dos conselheiros do Conselho Curador, a obrigação deles saberem que toda a prestação de contas do Fundação Jardim Botânica está num portal de transparência, por sinal muito claro, muito fácil, e está lá a prestação de contas de 2015, para quem quisesse conhecer a situação do Jardim Botânico. O último lançamento já é a prestação de contas do mês de junho de 2016, bastaria buscar essa informação. Então, eu estou fazendo esse pedido porque foram enviadas a esta casa 4 caixas de documentos, empenhos de janeiro a junho de 2015, empenhos de julho a dezembro de 2015, os processos licitatórios de 2015 e os balanços, demonstrações contábeis, conciliações, extratos, folha de pagamento de janeiro a dezembro de 2015 e rescisões de 2015. Portanto, dentro dessa documentação apresentada, faltaram essas que foram mencionadas e que é uma diligência normal desta casa. Eu acredito que isso não é inédito em relação a nem ao Executivo, não é inédito em relação às autarquias, não é inédito em relação ao IASME, não é inédito em relação à Autarquia Municipal de Ensino. Portanto, apenas para restabelecer um debate equilibrado e sereno, eu trouxe essas informações aqui para saber que em nenhum momento houve esta definição, ou essa determinação, ou esse descaso, ou esse desleixo de não prestar contas ao Conselho Curador. O Conselho Curador só não apurou, só não analisou esse balanço, essa prestação de contas, exatamente porque o Conselho Fiscal não exarou seu parecer. Não por desídia, porque eu tive a oportunidade de conversar hoje pela manhã com o Alexandre Lino, e ele colocou claramente as dificuldades que o Conselho Fiscal teve de se reunir esse ano, que é composta por servidores públicos, num ano difícil, num ano muito complicado do ponto de vista orçamentário, que exigiu muito tempo e muita dedicação deles. Então, por essa razão que o Conselho Fiscal não havia se reunido para exarar um parecer sobre a prestação de contas da Fundação Jardim Botânica, por essa razão que eu apresento esse pedido de informação, para restabelecer a verdade, sobretudo. Só para esclarecer no plenário, os vereadores, Vossas Excelências, que uma grande parte dessa documentação que nós fizemos, que oficiamos o Executivo, já está nessa casa. Chegou ontem, uma grande parte. Vereadora Maria José. Senhora Presidente, senhores vereadores, senhor vereador Paulo Tadeu, muito obrigado aí pelo cuidado, não é? Visto que realmente muitos os documentos que vieram para a nossa casa aqui, que prestação de contas, o que mais me preocupa é porque veio sim, veio sem assinatura do contador, parte deles, e veio sem assinatura do próprio presidente do Jardim. Então, não é uma mera questão de estar simplesmente fora todos os demais documentos que não vieram faltantes. Então, não é simplesmente uma questão de não, toda a prestação de contas é assim mesmo, a gente faz, encaminha, volta, porque faltou uma ata, mas sim uma preocupação um pouco maior aí. E não há uma questão de restaurar uma verdade, mas sim cumprimento pela colocação do Conselho Fiscal, porque eu acho que o Conselho Fiscal realmente não recebeu esses documentos e o Conselho Curador não está conseguindo também, inclusive, para fazer a aprovação. Na casa já se encontram os documentos, né? E por isso que vai ser essas respostas aí que lhes serão dadas, vão ser, espero que esclareça toda essa situação, porque realmente eu conheço um pouquinho da formação aí, porque, inclusive, já fiz parte de Conselho Fiscal, e muito me surpreende uma explicação do pessoal do Conselho Fiscal, que tem de cumprir, sim, né, ali,
esta vista aí aos documentos do jardim, a necessidade, porque é para isso aí que, quando a gente recebe, vamos dizer assim, um convite, é para isso que a gente tem, os serviços, né, que a gente presta, são serviços que a gente acaba prestando para o município, no caso, para o Jardim Botânico. Mas, de qualquer maneira, o meu cumprimento e que se esclareça por que essa situação, por que o Conselho Fiscal não recebeu e por que o Conselho Fiscal não pôde, até agora, fazer para que se possa elucidar as contas aí todas de 2015, em contrapartida, né, em contraposto com o que apresenta inicialmente a assessoria da nossa casa. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, ainda para restabelecer a verdade, quero dizer à senhora que a prestação de contas foi entregue ao Conselho Fiscal e era do conhecimento de todos os conselheiros do Conselho Curador. Veja o e-mail enviado aqui para os conselheiros. Ferrão, Conselho Curadores, Marcelo Ramos, Regina Vilela, Vladimir Fadini, João Paulo, Benedito Ferraz, Juvenal Marques, Paula Marlieri, Cláudia Souza, João Guilherme Franco, Guilherme Quinteiro, André Souza, Raíssa Gamba, Gilson Lopes, Alisson Melo, Nilton Pereira, Alfredo Lage, Ricardo Ruelas, Fernando Poço, Terezinha Couto, Heloísa Terrabuio, Elidan Cuarte, Dom Williams, Jorge Jabur, Hudson Vilas Boas, Leonel Emater, Gabriel Bertozzi, Paulo Alexandre Ferreira, Lucas Rafael Chianello. Boa tarde, conselheiros, senhores conselheiros. Como é de conhecimento de todos, a Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas deve apresentar a prestação de contas anual até 31 de março para apreciação dos senhores. Porém, tenho constantemente solicitado ao Conselho Fiscal parecer das nossas contas, e o mesmo tem protelado a sua entrega. Por isso, venho, através deste, solicitar a orientação de qual procedimento devo tomar. Apresento as contas independente do parecer do Conselho Fiscal, ou os senhores têm outra sugestão? Resposta. Os mesmos conselheiros aqui, não vou listá-los novamente, mas quero dizer que a dona Terezinha Couto recebeu este e-mail. A dona Paula não recebeu porque ela é a autora do e-mail. Prezados conselheiros, bom dia. Há como Conselho Curador notificar formalmente o Conselho Fiscal? Aguardo o retorno. Essa é a última iniciativa do Conselho Curador em obter o parecer do Conselho Fiscal. Pois não, uma parte, vereadora Maria José. Vereador, por gentileza, só as datas dos e-mails para que a gente perfeitamente. Possa... Março 28 de 2016, 4h45 da tarde. Resposta, março 29 de 2016. Esse anterior, evidentemente, é o assinado pelo Bruno. E o do dia 29 de 2016, às 8h25, assinado pela senhora Paula. Então, na verdade, o Conselho Curador sabia da prestação de contas, sabia que estava com o Conselho Fiscal, e veja que tentaram até tomar algum tipo de iniciativa que não prosperou no âmbito do Conselho Curador, que agora perde duas ilustres e importantes colaboradoras, porque o Conselho Fiscal não se reuniu e porque o Conselho Curador não tomou nenhuma providência em relação ao Conselho Fiscal. Vereador? Só para esclarecer, dizer que a presidência tomou as providências, vereador Mansé, que nesse ofício encaminhado ao prefeito Heloísio, no dia 27 de outubro, vou pedir aí a licença dos senhores, nós pedimos os quadros contábeis, analisando a prestação da Fundação Jardim Botânico, a assessoria financeira desta casa observou que quadros contábeis foram encaminhados sem assinatura do presidente e do contador. Balanço financeiro, balanço orçamentário, balancete da receita orçamentária e extra-orçamentária, balancete da despesa orçamentária e extra-orçamentária,
balancete de contabilidade, relação de contas bancárias e anexos 1, 2 e 3 referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal e deixaram de ser enviados. Comparativo da receita orçada com a arrecadada, comparativo da despesa autorizada com a realizada, balanço orçamentário anual, balanço financeiro anual, balanço patrimonial, demonstrações das variações patrimoniais, demonstrativo da dívida flutuante, demonstrativo da dívida fundada, demonstrativo da receita e despesa, segundo as categorias econômicas, relação de restos a pagar, termo de conferência de caixa, conciliação bancária, relatório do controle interno, relação de bens adquiridos e baixados e resumo do inventário. Então, pedimos que haja a regularização da prestação de contas do exercício de 2015. Esse foi o ofício que nós encaminhamos. Deve estar chegando aí a essa casa, como já veio muita coisa, chegou ontem bastante coisa que nós solicitamos aqui. Acreditamos que, então, fiquem tranquilos, senhores vereadores, senhora vereadora, que nós tomamos as devidas providências. Em votação? Vereador Paulo Eustáquio está ausente. Requerimento aprovado por 11 votos. 930. Pedido de informações a respeito do emprego público, agente de trânsito no município de Poços de Caldas. Autoria do vereador Marcos Sansão. Em discussão? Em votação? Vereador Paulo Tadeu está ausente. Requerimento aprovado por 10 votos. 931. Votos de congratulações ao Círculo Ítalo Brasileiro do Sul de Minas, pela segunda edição da festa Itália per Sempre, ocorrida dos dias 29 e 30 de outubro próximo passado. Autoria da vereadora Maria José. Em discussão. Com a palavra a vereadora Maria José. Senhora presidente, senhores vereadores, primeiro eu gostaria de disponibilizar a todos aqui, já que nós temos uma grande assinatura em conjunto, que nós temos uma grande colônia italiana, e foi um momento aí, não é, de nós recebermos, inclusive, Poços de Caldas conseguiu receber a consuleza, né, e os funcionários da embaixada, para que pudéssemos tirar os passaportes para quem já tinha cidadania italiana. Foi a primeira vez que isso aconteceu, e aconteceu aqui em Poços de Caldas, e um grande número aí de pessoas, inclusive da região também, né, veio a Poços de Caldas, e ficam os votos de congratulações a todos os que trabalharam ali de uma forma voluntária no círculo do Círculo Ítalo Brasileiro do Sul de Minas, que foi uma festa de muita cultura, muita música, muita dança, e claro, sempre onde tem italianos com muita comida. E ao padre Graziano, realmente, que é o nosso agente consular, e que fica aí as nossas congratulações. Em votação? Marcos Tadeu? Pastor? Vereador Paulo Tadeu ausente. Vereador Paulo Eustáquio ausente. Requerimento aprovado por 10 votos. 932. Pedido de informações sobre a queda da margem onde está localizada uma galeria próximo ao Parque Municipal Antônio Molinari. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhora presidente, nobres colegas, é uma situação de risco, senhora presidente. Depois, inclusive, eu vou mostrar 2 fotos do local, mas é preocupante. Por quê? Até agora já vem sendo solapada, né, a margem ali da João Pinheiro. O vereador Jonei, que é um caminhante contumaz aí dessa avenida, né, pastor Valdir? Ele também deve ter olhado. E eu fico pensando, senhora presidente, o que seria da entrada da cidade naquele setor se interromper uma pista da João Pinheiro?
uma pista só. Seria realmente terrível. E ali há o tráfego de caminhões pesadíssimos, todo dia. Alguns, inclusive, acabam escapando aqui pela área central da cidade. E até agora, eu já conversei com o engenheiro da Prefeitura, da Secretaria de Obras, falei com ele, mandei fotos. Até agora nada foi feito. É feriado, é sábado, domingo, e a chuva vem vindo, uma hora cai uma chuva mais forte, o rio sobe e vai solapando. Então, é um alerta que nós estamos dando aqui para evitar um problema. Já imaginou desviar o trânsito ali todo para o Parque Municipal Antônio Molinari? É o que pode acontecer. O vereador Sansão está pedindo uma parte, senhor presidente. Vereador Sansão, uma parte. Esse é um assunto extremamente importante, está sendo debatido. Parabéns, vereador. Isso já foi falado antes. Eu já tinha falado sobre isso, o vereador Lical também já tinha falado isso, sobre vários pontos da avenida que estão acontecendo isso. Ali perto da ponte da Vila Cruz, ali perto da Cerâmica Tony, perto também da De Pascoal, está acontecendo todo o desbarrancamento do rio e nada foi feito. E cada vez está ficando maior. Agora o rio está ficando mais tortuoso por causa do assoreamento e está jogando as águas cada vez mais no barranco, que faz faz comer o barranco cada vez mais. E agora, com a época da chuva, vai se tornar mais perigoso ainda. E nada foi feito até agora. Eu tive o cuidado até, senhor presidente, antes de elaborar o requerimento, conversar com esse engenheiro conhecido da gente na Secretaria de Obras. Ele falou, vai ter que fazer alguma coisa. Mas isso aí até eu, que sou leigo, eu estou vendo que tem que fazer. Porque, agora não sei como vai acontecer também essa intervenção nesse período chuvoso. Isso já vem ocorrendo, eu já fiz vários requerimentos a respeito de providências ao longo da Avenida João Pinheiro. Então está aí, senhor presidente. Muito obrigado a todos pela atenção, o vereador pela parte. Em votação? Vereador Tiago. Requerimento aprovado por 11 votos. 933. Pedido de informações sobre ações para o controle de cheias em nosso município. Autoria do vereador Tiago Cavelanha. Em discussão. Com a palavra, o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, apenas para nós termos aí uma ideia real, concreta, de quais medidas estão sendo tomadas pelo Executivo Municipal nesse período tão importante. Passados aí quase 10 meses daquele dia triste que todos nós tivemos aí no dia 19 de janeiro, é importante que nós estejamos atentos às ações que o Executivo tem tomado. Observamos já algumas máquinas fazendo a limpeza, a manutenção do leito de alguns ribeirões, mas infelizmente isso não é suficiente e nós precisamos saber também se o tempo será suficiente. Então, até para que nós possamos trazer uma resposta mais concreta, mais real, dentro do que será, ou pelo menos dentro do que está previsto que seja realizado para os cidadãos que nos cobram nas ruas, é muito importante que nós tenhamos esse retorno, essa resposta do Executivo e para que a gente possa entender aí quais as iniciativas que estão pensadas e propostas para esse final de mandato e esse período de chuvas, que já pegou a gente aí de surpresa. Obrigado. Em votação. Não saiu aqui? Só um minutinho. Problema técnico. Então, vamos colocar em votação o requerimento. Nós vamos ter que voltar a outra votação anterior, tá? Mas vamos votar, então, esse do vereador Tiago Cavelanha. Não. Vamos votar
esse que eu coloquei em votação agora, das cheias. Em votação? O vereador Paulo Eustáquio está ausente. Requerimento aprovado por 11 votos. Agora nós vamos voltar à votação do requerimento 932, do vereador Antônio Carlos. Vamos voltar à votação. Marcos Tadeu, por favor. Agora sim, requerimento aprovado por 11 votos. 934. Pedido de informações sobre estudos para implantação de redutores de velocidade nas ruas do bairro Jardim IP. Autoria do vereador Antônio Carlos. A leitura, pedido do vereador Jonei Eiras. Em recente visita ao Jardim IP, este vereador recebeu dos moradores sugestão para instalar a instalação de redutores de velocidade nas ruas do Jardim IP. Assim sendo, apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, qual a real possibilidade de instalação de redutores de velocidade na rua João dos Santos Tizil, no Jardim IP? Segundo, existem registros de acidentes ocorridos na rua João dos Santos Tizil nos últimos meses? Terceiro, ainda no Jardim IP, qual seria a possibilidade de execução de sinalização de trânsito nas esquinas das ruas Fani de Carvalho Prata com a professora Helenice Latrônico do Lago? Justifica-se o presente requerimento devido ao grande movimento de veículos na rua João dos Santos Tizil. Segundo os moradores, os carros transitam em alta velocidade, colocando em risco a segurança das pessoas. Há também grande preocupação com o tráfego de caminhões, fato que vem provocando rachaduras nas residências. Nesses termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, de início, senhor presidente, nós recebemos uma reclamação dos moradores da rua João dos Santos Tizil. Tizil, grande músico, né, do passado, do tempo do vereador Jonei, vereador Magicé. O espírito do vereador Paulo Tadeu hoje está me incorporando aqui nas manifestações, né, vereador Rogério? Então, senhor presidente, eu estive lá constatando em loco. Às vezes a gente passa num determinado local e não presta atenção no que precisa ser feito, né? Então, eu vou no Jardim IP todo mês. Minha sogra mora lá, tem muitos amigos. E nessa rua é bastante extensa, a João dos Santos Tizil, e verifiquei em loco lá que os veículos andam em alta velocidade, os moradores têm razão de pedir providência. Infelizmente, há motoristas e motoristas, né? Aqueles que têm cuidado com a vida, que respeitam a vida, e aqueles que andam de forma translocada aí por toda a parte da cidade, desse mundo. E na entrada do bairro, não há, senhora presidente, nobres colegas, nenhuma sinalização, mas nenhuma mesmo, vereador Jonei, nenhuma. Nessa rua Fani de Carvalho Prata, ela começa no Jardim São Paulo e termina na entrada do Jardim IP. Não há, depois eu vou mostrar algumas fotos aí, só para ilustrar, mas não há sinalização. Então, são providências que o Demutran, né, pode tomar e atender, né, a população, sinalizar para dar mais segurança no trânsito, também nos bairros da nossa cidade. Muito obrigado. Em votação? Requerimento aprovado por 11 votos. 935. Pedido de informações sobre uma obra que está sendo realizada próxima de uma área verde na rua Santo Quirino, no Jardim Vitória. Autoria, vereador Antônio Carlos. Em discussão, a leitura? Eu não olhei para você? A leitura. Fazer uma deferência. A leitura, pedido do vereador Tiago Cavelanho. Atendendo,
Solicitações dos moradores do Jardim Vitória. O vereador signatário foi ver de perto o início de uma obra que está sendo realizada próxima de uma área verde na Rua Santo Quirino. Diante dos fatos, apresento os seguintes questionamentos. Primeiro, é verídica a informação de que serão construídas 9 casas em condomínio neste local, que fica ao lado de área verde? Segundo, quem é o proprietário da área e quem é o responsável pela obra? Terceiro, como aconteceu a análise do projeto e qual foi o servidor que o autorizou? Quarto, enviar cópia do projeto em questão, bem como informar qual legislação embasou a permissão para a aprovação do referido projeto. Justifica-se o requerimento devido às inúmeras reclamações que o vereador recebeu dos moradores do Jardim Vitória. Em visita ao local, constatou-se uma grande movimentação de terra perto da área verde. Trata-se de um projeto que realmente precisa dos devidos esclarecimentos dos órgãos competentes. Nestes termos, pede e espera deferimento o vereador Antônio Carlos Pereira. Em discussão, com a palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, sinceramente, eu entendo que essa movimentação de terra, ela deveria parar. Alguém do Departamento de Meio Ambiente parar aquilo lá. Eu tenho fotos também aí. Vou voltar ao local. Espero que esse requerimento provoque um fato novo. Eu não sou entendido em legislação ambiental, mas pergunto aqui, vereador Tiago Cavelanha, que é engenheiro, o vereador Paulo Tadeu, que já foi prefeito, o Marcos Sansão, que já foi secretário, pode, senhor presidente, nobres colegas, movimentar terra em cima, do lado praticamente de uma área verde, que tem nascente de água? Pode isso? Não precisa nem ser engenheiro. É uma pena que eu não possa mostrar as fotos agora, na hora da discussão. Isso é uma coisa que a gente precisava até rever. Eu acho que contribuiria para o debate, a exibição de fotos modernizaria um pouco, agilizaria até a discussão. E eu fiquei impressionado de ver, vereador Rogério, a grande quantidade de terra num terreno, na minha opinião, pequeno, onde eles pretendem construir, segundo os moradores, 9 casas em condomínio e mais piscinas e área de lazer. Piscina e área de lazer. O Jardim Vitória, não sei se os nobres colegas têm passado por ali, tem uma quantidade de prédios que foi erguida à esquerda da Rua Santo Quirino, que é algo assim impressionante. Também eu gostaria de saber como é que aquilo lá foi aprovado, que é um bairro estritamente residencial. Lógico que prédio, apartamento é residencial, mas eu não sei aquilo como é que pôde chegar naquela aprovação. São vários prédios de grande porte. Permite uma parte? Pois não. Uma parte, vereador Rogério Carrillo. Obrigado, vereador Antônio Carlos, pela parte. É só mesmo para me localizar. A obra que o senhor está dizendo é na Rua Santo Quirino, à esquerda. À direita. À direita, tem uma área verde à direita. Não é? Quase chegando naquela entrada que dá a separação de bairro Jardim Vitória e Morumbi. Os prédios estão do lado esquerdo, num barranco lá, mas é muito prédio. Isso aí essa obra já está sendo executada. Essa obra está lá, movimentação de terra. Não. Eu digo a que está à esquerda, o senhor indo para Santo Quirino, ao entrar, quase entrando no Morumbi, à esquerda já tinham umas obras acontecendo. Essa que o senhor está dizendo é para o lado direito. Eu vou mostrar as fotos depois dessa obra que está ainda na movimentação de terra e que não dá. Eu quero saber qual foi o servidor público, o analista desse projeto. Sinceramente, vereador Paulo Tadeu. Se eu tiver errado, eu vou até ocupar a tribuna e pedir desculpas. Porque eu, sinceramente, eu fiquei sem entender como pode estar jogando tanta terra assim em cima das árvores, da vegetação que tem lá. Ou então que lá não é área verde, está errado o morador ou os moradores que nos reclamaram. Mas na explicação pessoal, eu pretendo mostrar essas fotos aí. E eu fiquei abismado, espantado de ver essa situação lá no Jardim Vitória. E, bom, deixa para lá, vamos aguardar aí os acontecimentos, mas eu pretendo voltar lá. Eu acho, por exemplo, numa hora dessa, eu não sei, o Departamento de Meio Ambiente, quem é o diretor hoje, eu não sei, sabe? Volney do Lago. Eu estou pensando até, senhor presidente,
seguindo aí, vou até gostaria de convidar outros colegas para a gente ir lá junto. Não quero, não tenho dificuldade nenhuma, muito pelo contrário, eu fui lá semana passada e o requerimento está aí. Mas para alguém que dizer, você, Antônio Carlos, você está errado, aqui pode sim. Mas eu convido então na quinta-feira, se algum vereador quiser me acompanhar até lá, porque se a gente ficar permitindo agressões ao meio ambiente, nós vamos acabar com a nossa cidade. Nós vamos perder a característica de uma cidade que sempre defendeu o meio ambiente. Muito obrigado. Em votação? Continuou nisso. Requerimento aprovado por 11 votos. Expediente de terceiros. Ofício. Celso Donato de Moraes Filho, coordenador da equipe de transição do prefeito eleito. Ofício 07/2016, encaminha cópia de ofício enviado ao Dr. Dalmo Luiz Romier da Silveira, coordenador da equipe de transição do atual governo, solicitando a retirada de projetos do ano de 2016. À disposição. Questão de ordem. Só para registrar um posicionamento deste vereador que pediu a palavra, que dentro desses processados som aí... do vereador Tiago está ruim, Sandro. Dentro desses processados que foram solicitados a retirada, consta o plano diretor. Consta o plano diretor. E eu ainda pretendo conversar com o prefeito eleito, já tive a oportunidade de conversar com o vice-prefeito eleito, pedindo um reposicionamento a respeito deste projeto especificamente, em respeito ao trabalho, não só que essa casa vem fazendo, juntamente com a comissão voluntária, que já se reuniu aí por mais de 10 vezes, mas também aos funcionários da Secretaria de Planejamento atual, que deram a sua contribuição, independente de eu concordar ou não com o que foi encaminhado para esta casa. Houve sim um empenho por parte daqueles servidores e um empenho muito grande por parte dessa casa, uma parcela dos vereadores que podem se fazer presente nas reuniões, principalmente de voluntários, empresários, manifestantes, estudantes, arquitetos, pessoas que militam e trabalham na área, que fazem questão de participar desse debate. A imprensa deu uma cobertura muito interessante, deu um destaque muito bom, enaltecendo o nome do Legislativo, a preocupação do Legislativo com relação a essa questão. Então entendo que a preocupação do Sérgio, prefeito eleito, deva ser até por falta de um conhecimento mais profundo. Esse projeto veio para cá em agosto, teve campanha setembro, outubro foi em campanha. Acredito que ele não tem ainda tomado pé da situação, como ela está, qual a situação do projeto, até porque já há, de certa forma, um consenso entre os vereadores que participam da comissão, de que as questões mais polêmicas, as questões mais divergentes, que elas possam ser retiradas do processado. Mas existem coisas boas que já foram debatidas, consolidadas, já convergimos entre todos os participantes, entre executivo, legislativo, empresários, etc. Então seria, senhora presidente, de certa forma, jogar um grande volume de trabalho já desenvolvido por um grande número de pessoas fora, se nós não votássemos esse processado ainda nessa legislatura. Só para registrar aqui, já fiz esse requerimento verbal ali para o vice-prefeito eleito, vereador Flávio Faria. Pretendo fazê-lo assim que possível, esse esclarecimento e esse requerimento ao Sérgio, futuro prefeito, que tomará posse dia 1º de janeiro, para que ele reconsidere essa situação e permita que pelo menos o plano diretor de todos esses que estão enlistados, essa casa possa votar. Acho que vai ser um orgulho para essa atual legislatura fazer essa revisão tão importante para o nosso município. A questão de ordem também, do vereador Rogério Carrillo. A minha fala vai de encontro ao que o vereador Tiago Avelan estava nos colocando. Até perguntei se caberia uma parte, mas como era questão de ordem, então por isso eu quero fazer aqui agora. E vou um pouquinho mais além, vereador Tiago, porque foi inúmeras vezes
que essa casa sempre cobrou a vinda principalmente do plano diretor para cá, e é preciso ressaltar que essa casa legislativa, essa legislatura, ela teve data para se iniciar e data para terminar. E as responsabilidades dos vereadores não são diferentes em nenhum momento, em nenhum sentido, da próxima legislatura que vai assumir, que eu acredito com a mesma responsabilidade, com a mesma dedicação com que essa faz, pastor Valdir. Então, eu também acho que nós precisaríamos fazer, talvez, Vossa Excelência já fez informalmente, mas acho que precisaria ser registrado isso de uma forma, posicionamento aí, não sei se é a presidência, não sei de que forma, de que essa casa tem todo o direito legal de continuar apreciando qualquer matéria que exista tramitando dentro dessa casa de lei. Esse é o meu posicionamento. O vereador Paulo Tadeu também? Senhora presidente, senhores vereadores, eu queria, minha questão de ordem refere-se aqui ao artigo 34A da Lei Orgânica do Município. Exato. Eu acho que é uma questão que precisa ser cuidadosamente interpretada, porque o inciso que trata desta possibilidade de solicitação, ele é muito claro quando ele diz o seguinte: projetos de lei, se refere à obediência do princípio da continuidade, esse artigo 34A. Então, ele vai dizer lá no inciso 7º, projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso, que é uma das coisas que a atual administração tem que oferecer nesse processo de continuidade administrativa. Projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em curso na Câmara Municipal para permitir que a nova administração decida quanto à conveniência de lhes dar prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-lo. Eu acho que nós aqui não podemos, de jeito nenhum, negar o diálogo sobre algumas questões que nós podemos deixar de deliberar em função da conveniência do prefeito que sai e do prefeito que vai entrar. Mas quando o inciso é muito claro, quando fala em nova administração, quer dizer, a administração é o poder instalado. A administração é o poder instalado. A administração não é o poder eleito. A administração é o poder instalado e inclui, inclusive, os secretários nomeados. Portanto, esta retirada, ela não é automática. Ela depende de concordância da atual administração. Sim. Entendeu? Então, é importante que isso seja colocado para que não paire dúvidas. Nós não temos nenhuma dificuldade aqui em criar um grupo de vereadores para analisar algumas questões que podem eventualmente ser retiradas, mas isso não é automático. A leitura aí deixa claro que a nova administração é que pode decidir quanto à conveniência. A nova administração é só quando o poder foi instalado. Por enquanto, não é poder instalado, é poder eleito. Só para esclarecimento dos senhores, o que está sendo solicitado para a retirada dos seguintes projetos no ofício. Do DME, Lei Complementar 111, da Secretaria Municipal de Controle Interno, Lei Complementar 100, do DME de 4 de abril de 2016, da Secretaria Municipal de Controle Interno de julho, SAMU, Lei Complementar 100, Museu, DME, Plano Diretor, lotes irregulares, loteamento irregulares e a desafetação do caminho B, do loteamento Gato Preto. Então, são esses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E, segundo informações oficiosas, deve chegar outro ofício elencando mais mensagens do Poder Executivo para serem retiradas.
doutora Regina. Nós vamos analisar isso com bastante critério, porque o encaminhamento é da Câmara, é da presidência. Vereador. Vereador, professor Flávio. Só por questão de... Porque um momento não é para debate, uma questão de esclarecimento. Está aqui, ó, encaminha a cópia do ofício enviado ao doutor Dalmo. Tá. Isso. Tá? Então, ou seja, a Câmara, a Comissão de Transição, ela não está solicitando em momento algum ao Poder Legislativo a retirada desses documentos. Sim. O que está se fazendo é uma cópia de um ofício que foi encaminhado ao Executivo Municipal, só para esclarecimento. E também, em relação à questão da posição do vereador Tiago, com todo respeito, é uma questão de debate, mas não é desmérito. Se a equipe entendeu e pediu para fazer uma avaliação, não está dizendo que esses projetos não estarão tramitando novamente, pelo contrário. Com certeza, solicitou para fazer uma avaliação, mas não existe um desmérito de quem está trabalhando. Pelo contrário, então tem que reconhecer as pessoas que estão imbuídas aí de trabalhar e buscar construir um projeto que vai no encontro do desenvolvimento do nosso município. Obrigado. Vereador Antônio Carlos, questão de ordem. Senhor presidente, nobres colegas, eu estou acompanhando aqui os vários depoimentos. Realmente o professor Flávio fez uma observação persistente, né, consistente ao que está escrito aqui, a cópia do ofício encaminhado ao coordenador da equipe de transição, Dr. Dalmo. Mas, na minha visão, senhor presidente, isso aí eu não me lembro, viu, de uma situação como essa, né, projeto já bem adiantado, né, bem debatido e discutido, de repente retroceder. Né, eu entendo que isso aí pode causar transtorno e até atrasar o início da nova administração, o final da atual, enfim. Eu não sei se isso aí seria interessante para um processo de transição. Mas eu entendo, de repente, até eu sou mais favorável ao diálogo. Eu acho que deveria haver um diálogo, né, entre comissão de transição, vereadores, que estão discutindo aqui há muito tempo, trabalhando com afinco, com as nossas assessorias, e ver a melhor forma de conduzir essa situação. Eu entendo, eu sou pelo diálogo, eu acho que é o ideal. Fica ofício para lá, ofício para cá, aí a senhora mesmo, com todo respeito, só vai ficar no meio aí de um fogo cruzado, né? A senhora não vai estar aqui mais um ano que vem, mas só tem a sua responsabilidade, todos nós sabemos, como todos nós temos as nossas obrigações e responsabilidades. Então, eu faço um apelo ao diálogo, que aconteça um diálogo em prol da melhor solução para um caso como esse. Muito obrigado. Bem, senhor secretário, próximo. Dom José Lanza Neto, Diocese de Guaxupé, agradece o convite para participar de sessão especial em homenagem aos 50 anos da fundação da paróquia São Judas Tadeu. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Senado Federal, em resposta à moção número 10, 2016, moção de apelo contra a aprovação da PEC 241, que propõe o limite máximo de despesas primárias para cada um dos poderes da União, igual às despesas primárias executadas em 2016, atualizadas anualmente pelo IPCA pelo prazo de 20 anos. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Vista ao requerente. Governo do Estado de Minas Gerais, a SEDES, Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, solicita o cancelamento do evento agendado nas dependências desta casa para o dia 4 de novembro, das 9 às 16 horas. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Poços de Caldas, Sinduscom e Associação das Empresas Loteadoras da cidade de Poços de Caldas, AELO POS, encaminha sugestões de alteração na minuta de revisão da Lei Complementar 74/2016, plano diretor. Anexar ao processado. Engenheiro agrônomo João Paulo Braga, Fundação Jardim Botânico, encaminha proposta de criação do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Qual que você falou? Criação do plano? As comissões pertinentes. Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, ADEFIP,
Solicito aumento no repasse de verbas da associação para o orçamento 2017, a fim de possibilitar a plenitude dos atendimentos e serviços oferecidos para o município. Anexar ao processado. Convite. Moriá Cultural Eventos. Convite para participação na palestra Treinamento Dinâmico. Comunique-se com a inteligência emocional, que ocorrerá no dia 5 de novembro de 2016, às 8 horas, no Sesc Posto Caldas. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Bombeiro Militar de Minas Gerais, 6º Comando Operacional de Bombeiro Militar. Ofício 4.178/2016. Convite para a solenidade do aniversário da 6ª Companhia de Bombeiros, que ocorrerá no dia 10 de novembro de 2016, às 10 horas, na sede da 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, localizada na rua São José, 383, bairro Country Club, e convido a senhora presidente desta casa para receber a homenagem que será prestada à Câmara Municipal de Posto Caldas. À disposição dos senhores vereadores, senhora vereadora. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Escola de Contas e Capacitação, professor Pedro Aleixo. Ofício 19/2016, convido os vereadores para o encontro técnico 2016, onde será entregue relatório de avaliação da situação atual do município, ocorrendo palestra sobre governança e gestão, e será debatida a importância do PPA. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Nada mais com, senhor presidente. Intervalo regimental de 15 minutos.